Lembra-se certamente que tínhamos combinado para hoje falar do esclavagismo, um tema duro e polémico. Começarei por dizer que Portugal foi, durante a Idade Média, alvo de ataques nas suas costas feitos pelos normandos ou vikings vindos do norte da Europa, bem como por barcos muçulmanos vindos do norte da África que, com alguma frequência, em certas épocas, atacavam o litoral português fazendo razias, isto é, raptando a população que era depois escravizada. E por causa destas razias, as vilas ficavam geralmente desertas e a população era vendida no mercado de escravos no norte da África. Daí que era perigoso viver-se na costa e que durante a primeira dinastia se desenvolvessem mais as cidades do interior. Olha, daí também a expressão anda moro na costa, que certamente já ouviu. Antes de 1415, através do resgate de cativos portugueses, fizeram-se os primeiros contactos com o comércio de escravos na cidade de Ceuta. Resgatar familiares era a obrigação cujo não cumprimento poderia originar pesadas penas. As igrejas tinham caixinhas de peditório para resgate dos cativos e as crianças e as mulheres tinham prioridade de serem resgatadas. Por outro lado, desde a formação de Portugal no século XII até ao arranque das navegações, há escravos em Portugal que são quase exclusivamente mouros, os mouriscos, e daí a expressão portuguesa trabalhar como um mouro. Quando em 1415 Portugal conquistou Ceuta, havia aí um importante centro comercial onde confluíam rotas de escravos trazidos da África subsaariana por comerciantes beduínos. A conquista de Ceuta pelos portugueses levou os traficantes de escravos, como seria normal, a desviar as suas rotas de comércio para outras cidades. A partir de 1432, os portugueses vão começar a traficar os escravos para a Ilha da Madeira. Ou seja, nos séculos XIV e mesmo XV vão procurar escravos, sobretudo às Canárias. Escravos negros, mulatos, mouros, canários, são utilizados na Madeira para trabalharem nos engenhos do açúcar. Os portugueses, nas viagens que fizeram ao longo da costa na direção do sul da África, contactaram também aí com uma rede árabe já estabelecida antes de comércio de escravos. O tráfico de escravos transsaariano para o norte da África e para o Médio Oriente muçulmano. Os primeiros escravos africanos transportados para Portugal foram capturados na costa de Arguim, que hoje fica na Mauritânia, em 1441. Gomes Yanes de Zurara, na crónica dos feitos da Guiné, registra o desembarque de um carregamento de escravos da costa da Guiné em Lagos, no Algarve, um acontecimento que terá sido presenciado pelo infante Dom Henrique em 1444. Lagos era de resto o principal porto do sul de Portugal e aqui é criado provavelmente o primeiro mercado de escravos da Europa que estamos a ver. Quando, poucos anos depois, os primeiros portugueses começaram a chegar à Guiné, contactaram também com o tráfico negreiro já aí existente. As primeiras incursões portuguesas na África subsaariana foram pacíficas. O marco de chegada foi a construção da fortaleza de São Jorge da Mina, no atual Gana, em 1482. E já em meados da década de 1470, os portugueses tinham começado a comerciar na enseada do Benim e a frequentar o delta do Rio Níger, negociando principalmente escravos com comerciantes muçulmanos. Os investimentos na navegação da costa oeste da África foram inicialmente estimulados pela crença que aquilo iria dar muito ouro. Havia muitas minas, expectativa que realmente não se realizou. A grande alternativa, essa sim, foi o negócio de escravos. Se a larga maioria destes escravos irá rumar tanto ao Brasil como à América Espanhola, há uma parte importante que irá para a Madeira, para os engenhos do açúcar, como referimos, e muitos também virão para o continente, para os trabalhos agrícolas e para os trabalhos domésticos. Vemos no Reino meter tantos cativos crescer. Irem-se os naturais, que se assim for, serão mais eles que nós, a meu ver. Isto diz-nos Garcia de Rezende, na Lisboa do século XVI. E um humanista, Clenardo, que visita Lisboa em 1535, testemunha:
Os escravos pululam por toda a parte. Todo o serviço é feito por negros e mouros cativos. Portugal está a abarrotar com essa raça de gente. Estou quase em crer que só em Lisboa há mais escravos e escravas que portugueses de livre condição. Dificilmente se encontrará uma casa onde não haja pelo menos uma escrava destas. Claro que o Clenardo exagerava, mas de qualquer forma eles constituíam 10% da população lisboeta, isto é, eram cerca de 10 mil em 100 mil habitantes, dados de 1551. Nas últimas crónicas, estará recordado, já evidenciámos aqui o extraordinário papel que os escravos tiveram na produção do açúcar no Brasil. Claro que primeiro se pensou em escravizar as populações locais, os índios, por vezes designados como gentios da terra ou negros da terra. Só que o seu nível cultural, na sua maioria, era muito reduzido, pois viviam uma economia recoletora, caça, pesca, colheita de frutos selvagens. O seu desconhecimento da agricultura reduzia o seu interesse económico. Daí a necessidade de escravos mais conhecedores da agricultura. E a solução? Transportar alguns milhões, repare que eu sublinho milhões de africanos, que foram utilizados nas minas e nas plantações. De dia faziam tarefas costumeiras, à noite carregavam com a cana e a lenha, transportavam formas, purificavam, trituravam e encaixotavam o açúcar. E é assim que depois da Casa de Lagos, outras organizações vão surgir dedicadas ao tráfico negreiro, ao tráfico de escravos. A Companhia do Cacheu, em 1675, depois será a Companhia de Cabo Verde e Cacheu de Negócios de Pretos, em 1690, a Companhia Real da Guiné e das Índias, em 1693, a Companhia das Índias Ocidentais, em 1686. E no Brasil, devido ao êxito deste empreendimento, deu-se aso à criação da Companhia Geral do Comércio do Brasil, em 1649. Os dados existentes apontam para um enorme crescendo constante do tráfico português de escravos, que desde 1500 só diminuiria cerca de 1850, já depois da independência. Os primeiros escravos negros chegaram ao Brasil entre 1539 e 1542, foram para a capitania de Pernambuco, onde a cultura da cana-do-açúcar se desenvolveu. Era uma tentativa de solução devido ao que se dizia nessa altura, falta de braços para a lavoura. Os principais portos de desembarque de cativos africanos foram, entre os séculos XVI e XVII, os do Recife, de que estamos neste momento a ver o mercado de escravos, o porto de Salvador, de que estamos a ver o edifício reconstruído e a cave onde eram guardados os escravos, e entre os séculos XVIII e XIX, os principais portos eram os do Rio de Janeiro e Salvador, onde uma parte seguia depois para as Minas Gerais e para as plantações de café do Vale do Paraíba. A imagem que estamos a ver neste momento refere-se ao Cais do Valongo e da Imperatriz, no Rio de Janeiro, que faz parte do Património Mundial pela Unesco e é, de facto, o único vestígio material da chegada dos escravos africanos nas Américas. Em alguns territórios do Brasil, no entanto, o índio chegou a ser, curiosamente, mais importante que o negro com mão de obra. Por exemplo, em São Paulo, até ao final do século XVII, quase não se encontravam negros, dada a pobreza da sua população, que não tinha meios financeiros para adquirir escravos africanos. Os documentos da época que usavam o termo negros da terra referiam-se, na verdade, era aos índios, os quais não eram objeto de compra e venda, só de aprisionamento, sendo proibido, inclusive, que se fixasse valor para eles nos inventários de bens de falecidos. Esta posição fora defendida pelos jesuítas, designadamente pelo padre António Vieira, no Brasil, o que gerou conflitos com a população local interessada na escravatura. Os comerciantes de escravos vendiam os africanos como se fossem meras mercadorias, as quais adquiriam de tribos africanas que haviam feito prisioneiros. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles mais fracos ou mais velhos. Eram mais valorizados para os trabalhos na agricultura os negros bantus ou de Benguela ou do Congo, provenientes do sul da África, especialmente de Angola e de Moçambique, e tinham menos valor os que vinham do centro-oeste da África, os negros de Minas ou da Guiné, que receberam este nome por serem embarcados no porto de São Jorge da Mina, na atual cidade de Elmina, e eram mais aptos para a mineração, trabalho ao qual já se dedicavam na África Ocidental. Por estar a Bahia mais próxima da costa da Guiné do que de Angola,
A maioria dos negros baianos são da Guiné. Como eram vistos como mercadorias ou mesmo como animais, eles eram avaliados fisicamente. Tinham um preço mais elevado, os escravos tinham bons dentes, canelas finas, quadril estreito e calcanhares altos. O preço dos escravos sempre foi elevado quando comparado com os preços das terras. As terras eram abundantes no Brasil. Assim, nos inventários das pessoas falecidas, o lote de escravos, mesmo quando em pequeno número, sempre era avaliado por um valor em dinheiro muito maior que o valor atribuído às terras do fazendeiro. Assim, a morte de um escravo, ou quando eles fugiam, representava para o fazendeiro uma perda económica e financeira imensa. O transporte era feito da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros, amontoados em condições desumanas. No começo, muitos morriam antes de chegar ao Brasil, sendo que os corpos eram então lançados ao mar. Por isso, o cuidado com o transporte de escravos aumentou para que não houvesse muito prejuízo. Nas fazendas de cana ou nas minas de ouro, a partir do século XVIII, os escravos eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito, 14 a 16 horas por dia, o que se tornou o principal motivo dos escravos fugirem. E outro motivo eram os castigos. E outro ainda porque recebiam apenas trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade. Eles recebiam pouca comida e no máximo comiam 2 vezes por dia. Passavam as noites nas sanzalas, como já aqui falámos, muitas vezes acorrentados para evitar fugas. Eram constantemente castigados fisicamente. Quando um escravo se distraía no trabalho ou por outros motivos, eram amarrados num tronco de árvore e açoitados, às vezes até perderem os sentidos. Decorria o reinado de Dom José, quando em fevereiro de 1761 foi proibida pelo Marquês de Pombal a importação de escravos para Portugal, refiro-me à metrópole, e para a Índia. Mas isto não tem a ver com razões humanitárias, era principalmente porque eram mão de obra necessária no Brasil. Ao mesmo tempo, estimulou-se o comércio de escravos, que eram designados por peças, para o Brasil, tendo sido fundadas com o apoio e envolvimento direto do Marquês de Pombal, 2 companhias, a Companhia do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, cuja principal atividade era precisamente o tráfico de escravos, na maioria africanos, para terras brasileiras. E na lista dos acionistas das 2 companhias contavam-se, além do Marquês, muitos nobres e clérigos. Apenas entre 1757 e 1777, em 20 anos, foram importados um total de 25.365 escravos negros para o Pará e Maranhão, vindos dos portos do oeste africano. Mais tarde, com o surgimento do liberalismo, da ciência económica na Europa, a escravatura vai passar a ser considerada pouco produtiva e moralmente incorreta. E mais tarde, enfim, vai surgir o abolicionismo em meados do século XIX. Em 1886, o tráfico de escravos foi legalmente abolido em todo o Império Português, embora tenha continuado de facto até ao seu termo definitivo em 1878. O Brasil, como sabe, tornou-se independente em 1822. Em 1850, no Brasil, pela lei Eusébio de Queiroz, passou-se a punir os traficantes de escravos de modo a que nenhum escravo mais entrasse no país. Em 1871 foi sancionada a lei do ventre livre, que declarava livre os filhos de escravos nascidos a partir daquele ano, e, finalmente, em 1885, a lei dos sexagenários que concedia liberdade aos maiores de 60 anos. E foi necessário chegar a 1888, quando a escravidão foi abolida no Brasil pela Lei Áurea. O Brasil, que era o único país ocidental que ainda mantinha a escravidão legalizada. Como se vê, o branco do açúcar foi feito muitas vezes com o sangue vermelho de milhões de negros desenraizados da África. À vista do século XXI, tudo aquilo que estivemos a falar é terrível do ponto de vista humano e profundamente triste do ponto de vista moral e ético. Face a tudo isto, qual é a atitude da Igreja? Seríamos o único povo esclavagista? Talvez não. Olhe, mas isso veremos no próximo Palavra Puxa Palavra.